uma das épocas mais esperadas pela maior parte das pessoas do mundo. Um período em que tantas famílias se encontram depois de um ano tão atribulado, corrido. Por falar em ano atribulado, e esse 2021, hein? Eu me lembro que no Natal do ano passado, pelo menos aqui na nossa família, a gente estava numa expectativa de que esse ano fosse um ano fantástico. Afinal de contas, tínhamos passado o ano 2020 todo em pandemia, tantas coisas complicadas. Mal sabíamos nós que ainda haveria uma outra onda de Covid, tanta gente perdendo a sua vida, tanta gente entubada. Nunca imaginei que nós teríamos que passar tanto tempo usando máscaras, falando sobre vacinação, e tanta polêmica em torno de assuntos ligados a uma pandemia. É claro que quando a gente chega num Natal como esse, no meio de uma das grandes crises que o mundo está enfrentando, hoje ainda estava ouvindo algumas pessoas dizendo esse Natal vai ser um pouco mais magro, um pouco mais escasso, as coisas estão muito caras. É claro, tudo isso como desdobramento da crise que o mundo está enfrentando por causa de um vírus invisível aos olhos humanos. De qualquer forma, parece que outro vírus, um vírus também invisível aos olhos humanos, tem feito com que muitas pessoas no decorrer de toda a história enfrentassem situações que às vezes nem sequer sabiam responder à razão pela qual estavam vivendo. Estou falando de sofrimento, estou falando de dor, estou falando de perda, estou falando de frustração, estou falando de morte, estou falando de gente que enfrentou um vazio existencial. Por quê? Porque um outro vírus, também invisível aos olhos humanos, infectou a raça humana. Estou falando do pecado, é claro. O pecado, depois que chegou aqui no nosso planeta, trouxe desgraça para toda a humanidade. Quando nosso pai Adão e nossa mãe Eva decidiram, através do seu livre-arbítrio, trazer para o nosso planeta a rebelião, quanta coisa ruim aconteceu. Nessa época de Natal, a gente para poder pensar em coisas boas, é um momento em que nós vamos ter a oportunidade de comer juntos, de relembrar momentos importantes do ano, claro que sim. É bem verdade que, quando eu olho para a minha comunidade, em quase 20 anos de ministério, eu nunca tive que fazer tantos sepultamentos e unções de enfermos como tive que fazer nesse último ano. Mas ao mesmo tempo, é um ano em que eu vi a esperança brotar no coração de muita gente. Entre as igrejas de Santo Amaro e do Jardim Prudência, por exemplo, foram 38 pessoas que inauguraram o Reino de Deus na vida delas. Gente com esperança, gente que viu no meio dessa crise a oportunidade de poder voltar para Jesus. E por que eu estou falando sobre isso numa véspera de Natal? A razão é simples. Uma das grandes discussões que as pessoas fazem aí através das redes sociais nessa época é qual é o sentido do Natal, que espírito é o espírito do Natal. E a gente ouve muita gente falar, temos que nos lembrar que Jesus veio. Mas o que isso representa de verdade para nós? Pensa, por exemplo, nessa imagem que eu acabei de mencionar, a pandemia, que fez com que tanta gente morresse. Imagine que para que o problema da pandemia fosse resolvido, que alguém de fora do nosso planeta tivesse que vir, tornar-se um de nós para poder gerar anticorpos e vencer esse vírus. Pois é, o que Cristo Jesus teve que fazer ao vir tornar-se a criança de Belém foi algo mais ou menos assim. O pecado mudou a genética do ser humano. O pecado fez com que a humanidade se tornasse agora completamente alheia a Deus e ao reino de Deus. O salário do pecado é morte. Por isso, aquela criança de Belém da Judéia, aquela criança envolta em panos, que foi visitada pelos pastores, logo depois que os anjos cantaram no céu, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Depois de toda essa experiência, aquela criança que estava na manjedoura, filho do seu Zé e da Dona Maria, aquela criança era ninguém menos do que Deus em carne. 2 textos hoje marcaram a minha vida, que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles foi um texto de John Piper, um dos teólogos que eu gosto muito de ler, um indivíduo que escreve muito fortemente a respeito da graça de Deus. Ele diz assim, as pessoas se perguntam sobre o sentido do Natal, mas poucas pessoas param para poder compreender que o Natal é o momento em que comemoramos a vinda de Cristo. E por que ele veio? Ele veio porque havia um problema que a humanidade enfrentava e que a humanidade não podia resolver. Então ele veio para resolver por nós. Natal, portanto, é o momento em que Deus vem para resolver o nosso problema. O segundo texto é um texto de Mateus capítulo 1, versículos
21 e 22, aonde o anjo Gabriel, em sonho, aparece para o José e fala para ele: ô José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque a criança que está no ventre dela é ninguém menos do que o Filho de Deus. E o seu nome será Jesus. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso é Natal. Isso representa o Natal. E eu queria que hoje, ao celebrar o Natal, você se lembrasse disso. Natal é um momento em que nos lembramos que havia um problema que a gente não podia resolver e que Deus resolveu para nós em Cristo Jesus. Esse mesmo Cristo que nasceu como criança, cresceu como um de nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, foi ao céu por nós, mas antes de ir falou: virei outra vez. Ele vai chegar muito em breve, eu tenho certeza disso. E quando ele chegar, nós estaremos entre aqueles que o reconheceremos ou entre aqueles que vão deixar que o acontecimento passe desapercebido. É bem verdade que ninguém vai passar desapercebido, porque ele virá em poder e glória. Mas eu queria que hoje, ao celebrar o Natal, você se lembrasse do tamanho do presente que o céu deu para nós em Cristo. E é nessa perspectiva que, em nome da família pastoral, família Camilo, eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal.